Meu boa tarde para todos. Quero saber como foi a caça das raposinhas. Creio que alguém caçou, matou e acabou comendo, não é verdade? Quero convidar a vocês que abram suas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 12. Gênesis, capítulo 12. Vamos ler apenas os 2 primeiros versículos. Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção. Eu tenho poucas lembranças da minha infância, mas existem algumas lembranças que são lembranças assim bem fortes. Uma das coisas que eu me lembro da infância, duas coisas. Primeiro era a saúde emocional e física muito precária da minha mãe. Para vocês terem uma ideia, minha mãe com 28 anos já era diabética. A maior parte das minhas tias eram diabéticas e cardíacas. A média da vida da minha família por parte de mãe era mais ou menos, na época, 50 anos. Todos morriam de problemas cardíacos, ou derrame cerebral e complicações da diabetes. Lembro que minha mãe, muitas das vezes, eram 5 irmãos, e às vezes acometida de um mal, de uma dor no peito. Mais tarde fomos ver que era muitos anos mais tarde, provavelmente uma angina muito severa que ela sofria. Reunia os filhos ao redor da cama para se despedir. Isso era praticamente uma rotina. E essa convivência com doença foi, além de afetar ela, começou a afetar também os filhos. Então essas são imagens que eu tenho de infância, que são imagens assim que permaneceram. Minha mãe teve o primeiro derrame aos 35 anos de idade, aos 39 o segundo derrame, eu creio que aos 46 o terceiro derrame, e depois o tempo que viveu, aproximadamente 15 a 20 anos, se eu não me engano, viveu como completamente inválida. Agora, existe uma outra coisa que eu me lembro. Eu me lembro perfeitamente de uma mistura que eu indulgia diariamente. E essa mistura era farinha de mandioca com açúcar refinado e leite em pó. Para mim era o manjar dos deuses. 6, 7 anos de idade. Eu sabia exatamente onde minha mãe guardava as latas, ela utilizava latas. E aí levava uma lata menor, subia na prateleira e fazia aquela combinação perfeita. Ninguém combinava aquilo como eu. Eu era um mestre. O gosto era um negócio assim impressionante. Então, com medo de ser pego no fraile, em vez de ir lá fazer uma investida, eu fazia uma por dia, 2 dias, enchia uma lata. Lembro-me também até da lata que eu levava. Não sei se ainda existe no Brasil. Era lata de leite Glória. Era uma lata vermelha e branca na época. Então, enchia, colocava em algum ponto da casa e o dia todo brincando, de vez em quando ia lá dar uma bicada, praticamente sustentado a farinha de mandioca, leite moça e açúcar. Lembro-me também da inquietação de que eu era cometido. Brincava o dia todo, tinha dificuldade para conciliar o sono. Lembro que estava às vezes na cama, demorava para dormir e ficava olhando as lagartixas comendo os mosquitos. Aquilo era o meu show de toda noite, não é? Não tinha televisão. E de manhã cedo já acordava 4 horas da manhã, 4h30, sacudindo o pessoal, porque eu já queria sair. Então estava para lá de barulho. Super ativo, hiperativo. E com 7 anos de idade, tinha tido já alguns acidentes sérios, essa minha impetuosidade. Um
numa queda num poço da minha casa, um poço de aproximadamente 6 metros de profundidade. Eu ficava brincando ali com a caçamba. Eu achava legal que a caçamba, o balde, quando estava debaixo da água, ele vinha levezinho. E quando passava da água, ficava pesado. Ficava bum, 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 até que um dia, bum, eu fui junto com o balde. E aí, lembro-me perfeitamente o barulho da água, engolindo a água, até hoje está no meu psique. Como a boca do poço desaparecia e surgia, à medida que eu ia afundando, até que eu segurei na corda. Sorte que a corda era de carretilha, e para que não caísse uma caçamba, se usava um nó muito grande que dava, então ela chegava e travava. Bom, então quando ela travou, que eu estava puxando, mas ela continuava. Eu consegui firmar, aí fiquei ali esperando. E o irmão meu, do lado de fora, gritando, mas ele não conseguia fazer nada, que era um ano mais velho que eu. Até que um vizinho viu o seu Manuel, saiu correndo aquele desespero, pulou a cerca, deu um talho enorme no pé. Esse era um problema que eu tinha, que todo mundo estava perto de mim, sempre acabava também sobrando alguma coisa. Lembro-me da mordida do nosso cachorro pastor alemão. Então, eu gostava de brincar com ele, só que eu gostava de brincar na hora que o cachorro não gosta de brincadeira. Que hora da comida, eu ficava puxando a comida, eu achava bonito ele mostrar os dentes. Na minha concepção ele estava rindo e gostando. Até que um dia ele me deu uma mordida e quase me furou os olhos. Aqui tem algumas marcas, meu currículo está todo no rosto. Se vocês chegarem mais perto, vão poder ver. E aí aquilo me resultou 36 injeções na barriga, que era antirrábica daquela época. E todo dia eu ia lá no farmacêutico. Lembro-me do nome do farmacêutico, Seu Pimenta, nome muito apropriado. Todo dia eu caía na mão do Seu Pimenta. E também lembro-me de um quase afogamento no Rio, primeira vez que eu fui no Rio, aquela alegria, vamos no Rio, Rio Iguaçu, lá no Rio de Janeiro. E aí quando eu vi o Rio de longe, eu me empolguei. Eu saí correndo na frente de todo mundo e do barranco mesmo, joguei dentro do rio. Para mim era só pular que as coisas iam acontecer naturalmente. E aí novamente eu fui salvo do afogamento. E era talho no pé. Não sei por que cachorro não gostava de mim. Era mordida no traseiro de cachorro, na perna. E às vezes quando eu chegava num vizinho, eu perguntava, tem cachorro? Não. Eu perguntava, qual que vai me morder hoje? Eu não tinha muita, não sei qual era o problema. Lembro-me também que tínhamos um casal que eram nossos vizinhos, e que todo fim de tarde rolava uma briga lá. Era briga, né? E eu terminava lá nas minhas brincadeiras, ia para casa, tomava meu banho, colocava minha roupinha, ia lá para frente do portão do vizinho, ficava olhando aquela briga, né? Não tinha televisão. É coisa melhor do que briga de vizinho no final de tarde. Olhando. Até que um dia eu não estava gostando só de olhar de longe. Entrei pelo portão, fiquei no quintal, escutando aquela gritaria. Até que um dia resolvi vir em 3D. Abri a janela. Quando eu abri a janela, eu só escutei aquele barulho. Bum! E aquela coisa ficou clara assim na minha frente. E quando eu passei a mão na cabeça, estava todo molhado de sangue. A roupa já estava empapada de sangue. E eu me lembro que minha mãe comentava com as minhas filhas, esse menino ainda me mata. E eu pensei, hoje vai se cumprir a profecia dela. Na realidade, ela quase morreu quando eu chegando em casa. Eu não estava preocupado, não estava ensanguentado, não. Minha preocupação era minha mãe. Eu não estava nem chorando. E aí, quando eu cheguei lá, na realidade, ela entrou em desespero, rasgou a roupa, foi um problema muito grande, né? Desse acidente, tomei 32 pontos de cabeça, uma laceração bem extensa. E depois de um tempo saiu um tumor, eu tive que operar esse tumor. E me lembro uma vez que eu chegava em casa à tardezinha e comecei a ter dificuldade em enxergar. Depois que o sol se punha, tudo ficava escuro. E minha mãe me viu tateando pela casa, ela falou, o que está acontecendo?
E aí, meu filho está ficando cego, sim, na realidade eu estava ficando cego. Naquela dieta que eu estava, já havia depleto praticamente todas as minhas reservas de vitamina A, eu estava ficando cego de xeroftalmia e deficiente de vitamina A. E levo a especialista daqui, especialista da minha técnica, falando, não, isso não tem nada para operar, isso é um problema deficiente de vitamina. Então, deu a reposição da vitamina e eu me recuperei. Nós vivíamos na Tijuca, ali no Rio de Janeiro, e era uma família de 7, 5 filhos, minha mãe e meu pai. Haviam 3 que estavam chegando à adolescência. Não éramos adventistas, nem nunca ouvia falar de igreja adventista. Mas o meu pai, quando estávamos entrando na adolescência, ele notou aquele clima já meio estranho, final da década de 60, por aí. Ele falou, não, eu vou tirar meus filhos da cidade e vou levá-los para o campo. Então ele arrendou um sítio e fomos viver um período no campo. E quando chegamos nesse sítio, eu detestava aquilo. Para mim, era como se tivesse saído do século XXI para a Idade Média. Sair de uma grande cidade para ir para o campo, luz de lamparina, plantar arroz, socar arroz no pilão, comer as coisas que a terra produzia. Para mim, eu detestava aquilo. E hoje, quando eu penso, não houve um período tão feliz da minha vida. Lembro-me também que a minha mãe, durante esse período, a saúde dela, por uma coisa muito estranha, melhorou de uma maneira assombrosa. Ela já não tinha essas crises. Ela chegou a ter energia suficiente para lavar a roupa para os 5 filhos. Nós tínhamos os dentes todos manchados. Mas quando vinha o pessoal para fazer a aplicação de fluido, limpeza, tinha aquelas campanhas antigamente, estavam manchados, mas não havia uma cara. A minha mãe ficou corada, recuperou as forças. E ali não havia arroz branco, o arroz era integral, socado 2 dias antes de comer. Só socava o suficiente para 2 dias. Era o milho que plantávamos, a mandioca, tínhamos uma horta, criávamos umas galinhas. Mas aconteceu um problema. A única escola da região fechou 4 anos depois. E meu pai, certamente, se viu obrigado a voltar para a cidade. Voltamos para a cidade. Essa correlação só fui fazer mais tarde na minha vida. Voltamos para a cidade. A saúde da minha mãe começou a deteriorar novamente. Pouco tempo depois ela teve o primeiro derrame. 2 anos depois começou a pipocar cáries. E a minha saúde também começou a deteriorar. Aos 18 anos fui servir o exército na infantaria e passei 1 ano no exército. Quando saí do exército, minha saúde estava muito debilitada. Eu já estava com depressão, ansiedade, ataque de pânico, insônia, palpitações e uma dispepsia digestiva que ninguém conseguia solucionar. Então, na época, a minha vida era uma vida muito miserável. Eu acordava de manhã e tinha vontade de não acordar, não tinha nenhuma alegria pela vida, nada me motivava. Estou falando com 19 anos de idade, que deveria ser o período de maior vigor, mais belo na vida do ser humano. Comecei a tomar alguns medicamentos, antiácidos, também comecei a tomar Valium. Só quando passou um tempo vi que não estava funcionando, falei, não vou tomar isso. E procurar especialistas para o meu problema digestivo. E existia alguma coisa que me dizia o seguinte, olha, deve ter alguma coisa a ver com a alimentação. E na realidade, muito antes de conhecer a igreja adventista, eu sentia aquela vontade de abandonar produtos de origem animal. Até lá em casa me colocaram o apelido de coelho, só comia mato, não tinha uma base, como fazer, mas alguma coisa me dizia que aquilo não estava me fazendo, o tipo de dieta que eu tinha não estava fazendo bem.
Mas como não tinha uma base, acabava voltando aos produtos de origem animal, ao açúcar refinado, aos cereais refinados, a tudo isso, e a minha situação não melhorava. E uma vez, consultando com um especialista, um gastroenterologista, disse: escuta, eu tenho esse problema de dispepsia já tem uns 4 ou 5 anos. Será que se eu comer mais frutas, verduras, será que não vai melhorar? E para minha surpresa, falou: não, é pior, porque isso vai deixar mais resíduo no seu estômago. Não, isso aí não é assim não. E eu continuei então, os antiácidos, mas não mudava a minha alimentação. Mas teve um outro evento que mudou completamente a minha vida. Eu tinha um amigo, eram muito unidos, e sempre quando tinha uma festa ele me chamava. Nesse dia ele me chamou para uma festa de aniversário. Então fui para ir na festa com ele, para a festa de aniversário. Só que quando fomos chegando perto da casa, não escutei nenhum barulho de música, nem nada. Eu falei: mas o que é isso aqui? A funerária ou festa de aniversário? Eu disse: não, festa de aniversário. Mas não tem música, não tem nada? Eu disse: não, aqui o pessoal faz umas coisas diferentes. Eu falei: peraí, eu já estou deprimido. Se eu entrar aí, eu vou dar um tiro no ouvido, porque eu preciso de alguma coisa para levantar o meu ânimo. E aí conversamos até que eu decidi entrar. E quando entrei, fiquei ali um pouco meio deslocado, só que eu vi 3 pessoas conversando. E eu ouvi uma palavra que me chamou a atenção. Não sei o que, vegetariano, não sei o que, e eu fui aproximando. Aí fui descobrir que aquela família era um adventista do 7º dia, e o casal que estava comemorando o aniversário, estava comemorando o 1º ano do filhinho deles, e eram vegetarianos. Aí me convidaram para a igreja, e eu visitei a igreja e comecei então a ler todas as literaturas que eles tinham disponível. Comecei a ler também sobre profecia, conselho sobre regime alimentar, conselho sobre saúde, tudo. E comecei a incorporar aquilo na minha vida. Fui incorporando, e de uma maneira misteriosa, a minha dispepsia foi desaparecendo. Bom, para fazer a história curta, eu tinha 24 anos, já se passaram 29 anos. Eu estou com 53 anos, e a única vez que eu estive no hospital foi quando eu fui atropelado em Nova York. Fui parar na emergência, me resultou algumas hérnias cervicais, lombares, eu sou a própria hérnia ambulante. Mas, porque eu fui acometido da infecção, porque fiquei resfriado, porque tinha uma dor intensa, absolutamente. Mas isso me custou alguma coisa? Me custou exatamente o que custou a Abraão. Quando Deus chamou Abraão, Ele chamou Abraão para criar uma nova cultura, uma cultura celeste. E ele sabia que no meio da parentela e no meio dos familiares ia ser uma coisa muito difícil. Meu pai era filho de alemão. Na realidade, esse sobrenome meu, Cristo, tem um PH que na realidade se perdeu em algum ponto. É Christoph. E minha mãe, descendente italiana. E sempre lá em casa, todo fim de semana, morria um bicho para se comemorar alguma coisa. Ou era galinha, criava os porcos, ou cabrito. A gente ficava feliz e os bichos aqui pagavam. E eu tive sorte, que a primeira vez que eu experimentei carne de porco, me deu uma alergia, me deu uma rejeição, uma intolerância, que eu nunca pude mais tocar em carne de porco. Eu detestava aquilo, porque estava lá todos os meus primos, todas as minhas tias, chouriço, torresmo, e eu com a boca cheia d'água, me sentindo destituído da alegria da vida. Então, isso era uma constante. Mais tarde que eu fui fazer um relacionamento, relacionar essas coisas. Porque quando você está ali, você não consegue ter a visão perfeita. Então,
Minha mãe tinha problema de diabetes, mas adorava Guaraná e Torresmo. E muitas das vezes, quando eu falava para ela alguma coisa sobre alimentação, alguém falava, mas não, eu quase não como. Eu mesmo falei, quase não como. O diabético quase não come. O problema do diabético nunca é comida. Eu quase não como. Há uma coisinha. E aí eu fui saber realmente a razão. Por que eu perdi uma tia com 45 anos de infarto, a outra com derrame. Por que as minhas primas, as que estão vivas hoje, a maioria são obesas e são diabéticas. As que estão vivas. Então, quando eu aceitei a mensagem adventista, para mim foi ter como receber o chamado de Abraão. Eu tive que cortar essas relações. Não a relação do contato com a família. Eu continuei visitando meus primos, visitando minha mãe. Procurava ir quando não havia festa, não estava comemorando nada. Eu lembro que até quando eu me batizei, minha mãe chorou quando me batizei. Foi de mal comigo. Mas Deus abençoou. Não tenho feito tudo aquilo que é necessário fazer, mas no pouco que Ele tem feito, Ele tem abençoado. Eu digo isso para vocês essa tarde porque o que eu vou falar aqui durante esses dias não é simplesmente uma teoria que eu aprendi numa faculdade de medicina, mas é uma experiência de vida. Provavelmente aqueles que não estão com problema de saúde não precisam esperar passar um problema para fazer modificações. Aqueles que já têm algum problema de saúde podem ter esperança que Deus não falha nas suas promessas. Ele está sempre pronto a nos alcançar à medida que nós estivermos prontos a obedecer. Então, normalmente eu não gosto de falar de mim, mas é apenas um testemunho para que vocês entendam por que eu sinto motivado para fazer esse trabalho. Por que eu sinto motivado a ajudar a igreja nesse setor de saúde? Porque funcionou para mim e tem funcionado para muitas e muitas pessoas que eu tenho orientado. Agora, nós precisamos compreender algumas coisas. Na igreja se usou muito a questão do vegetarianismo. Então, essa questão do vegetarianismo, na realidade, se tornou uma bandeira. E muitas das pessoas se perderam nesse argumento do vegetarianismo e negligenciaram outras coisas que são tão importantes quanto ser vegetariano. E dos problemas que ocorreu na igreja, por exemplo, eu me lembro que na década de 80, quando eu comecei a vir para a igreja, tinha os vegetarianos. Aliás, eu notei que naquela época tinha 3 grupos. Tinha os vegetarianos, tinha os carnívoros e um terceiro grupo que eu coloquei o nome de flexitarianos. Os flexitarianos, se tem de soja ele come, se tem de boi ele come também. Para ele está adaptado a qualquer tipo de dieta. Funciona tranquilamente. Então os vegetarianos, ou aqueles que queriam optar pelo vegetarianismo, ficavam preocupados com a questão, isso é uma paranoia, isso é um outro mito que nós vamos derrubar. Ficavam preocupados com a questão, o que eu vou fazer com as proteínas? O que eu vou fazer com as proteínas? E naquela época a solução o que era? Soja. Aí era feijão de soja, queijo de soja, leite de soja, assado de soja, sobremesa de soja. Era salvação pela soja. Só que desavisados, eles não sabiam que os produtos de soja têm 3 vezes mais proteínas do que os produtos de origem animal. E eles cortavam gordura, mas triplicavam o seu aporte de proteínas. E eu falei essa manhã que o aumento no consumo de proteína é uma das maiores causas de envelhecimento.
mesmo sendo proteínas vegetais. Excesso de proteínas leva a osteoporose, leva a câncer e enfermidades cardiovasculares, não importa a fonte. E eu me lembro que alguns até emagreciam, mas ficavam aqueles magros assim, meio acinzentados, sem vida. Eu lembro que alguns amigos brincando me falavam: Silmar, fulano optou pelo vegetarianismo. Mas se eu for para ficar igual ele está, eu vou morrer comendo meu bifezinho, porque ele está bem detonado. E hoje, 30 anos ou 20 anos depois, eu encontro muito dessas pessoas. Eu falo: doutor Silmar, eu não entendo. Eu sou vegetariano há 25 anos. Por que eu fui ter câncer? Doutor Silmar, eu não entendo. Eu fui vegetariano há 30 anos. Como que eu tenho osteoporose? Porque na intenção de fazer o melhor e mal orientado, acabaram negligenciando outras coisas tão importantes como ser vegetariano. Então eu gostaria que vocês apagassem de vossas mentes esse termo vegetarianismo. É um estilo de vida, é um conjunto de coisas que vão trabalhar em harmonia para poder promover aqueles mecanismos de restauração que nós temos no nosso organismo. Então, não vamos ficar mais com essa paranoia de proteínas. Hoje, aliás, alimentar-se é algo tão primário e tão simples, que se complicou tanto no século XX, no início do século XXI, que hoje uma pessoa com tantas informações que existem, muito contraditórias, às vezes para se preparar uma refeição menu, parece que precisa ter pós-graduação na NASA, porque o negócio se tornou super complicado. E quanto mais complicado, mais doente nós vemos as pessoas. Então, a minha proposta, a proposta do Espírito e Profecia e da Bíblia, é voltar à simplicidade. À simplicidade. Alimentar-se é uma das coisas mais básicas e simples que existe. Se nós seguirmos as orientações do Espírito e Profecia e da Bíblia, nós não temos onde errar. Não há problema. Agora, proteínas são importantes? Sim. São importantes. O problema é quando se pensa somente na proteína. Quando se pensa somente em um nutriente, nós somos tentados a negligenciar outros nutrientes que são importantes. E aí entra um outro componente chamado indústria dos alimentos, principalmente a pecuária, que tenta fazer o indivíduo pensar de ele que precisa não só de uma grande quantidade de proteínas, mas principalmente proteína de origem animal. Nós vamos falar de produto de origem animal segunda ou terça-feira. Aí vamos falar da B12, essa questão toda. Mas será que nós necessitamos essa quantidade imensa de proteínas? E para entendermos isso, temos que entender uma coisa. Na América existe aquilo que chamamos de pirâmide alimentar. Eu creio que aqui também existe pirâmide alimentar, não é verdade? Agora, sabe como eu chamo essa pirâmide alimentar? Receita para a doença. Se você quiser ficar doente, você siga essa pirâmide alimentar. É o que a América tem feito nos últimos 70 anos, e apesar de ser a nação que mais investe no seu sistema de saúde, é uma das mais enfermas do planeta. Agora, por que uma coisa feita com tão boa intenção? Você já imaginou um governo fazendo pesquisas sem tendências e dando recomendações nutricionais à população? Que coisa fantástica que seria! Agora, como essa coisa com tão boa intenção acaba se tornando uma receita para doenças? Sabe por quê? Porque quando se vai fazer alguma recomendação para aquela pirâmide alimentar, é uma verdadeira guerra. E aí arregimentam-se os representantes da carne, do leite, dos ovos, do açúcar, dos refinados,
E o produto final daquilo nada mais tem a ver nem com a minha, nem com a vossa saúde. Essa pirâmide alimentar está ali para ser veículos para promover esses produtos. O público ali é o que menos interessa. E para isso estão muito bem politicamente organizados, pegam pesquisadores, fazem estudos. Por isso nós vemos essa confusão de informações. Por exemplo, hoje se fala, não, você vai comer de 3 em 3 horas que é melhor. Nas universidades se aprendem isso. Por quê? Porque quem patrocina esses estudos que são cheios de erros de metodologia, de amostras, é a própria indústria dos alimentos. E as nossas universidades não deveriam ser fóruns livres, onde as pessoas deveriam aprender a pensar livremente, fazer experiências. Na realidade, recebem esses pacotes que são empurrados goela abaixo. Eles começam a repetir aquilo como se fosse uma grande verdade. E amanhã nós vamos ver essa questão de comer em menor espaço do tempo, o impacto devastador. E não somente na nossa saúde física, mas também na nossa saúde mental e na nossa saúde emocional. Agora, como você pode provar a questão das proteínas? Eu vou fazer apenas 2 comparações. Em muitos lugares do mundo, e há algum tempo também já aconteceu aqui no Brasil e nas Américas, uma criança dependia do leite materno até os 2 anos de idade. No Ocidente, depois que entrou a Nestlé, uma série de coisas, a criança que é amamentada no seio materno até os 6 meses já é uma grande coisa, uma coisa muito rara. E até os 2 anos de idade, que é justamente quando a lactase da criança começa a diminuir o seu nível, que consiste com desmame, 2 anos. Depois a lactase diminui drasticamente. E elas crescem fortes, capazes, sem problema nenhum. Agora, de 0 a 2 anos de idade, é o período que o ser humano cresce mais em velocidade. É uma explosão de crescimento no espaço de 2 anos. Certamente ele vai crescer mais, mas não com aquela velocidade, vai crescer no espaço maior de tempo. Mas de 0 a 2 anos de idade, é uma explosão de crescimento. Então, se de 0 a 2 anos de idade é o período em que o ser humano mais cresce em velocidade, e se são as proteínas que fomentam o crescimento, e se a criança pode depender do leite materno até os 2 anos de idade, por lógica, que conclusão nós chegamos? O leite materno, então, tem que ter uma porcentagem muito alta de proteínas. É uma lógica ou uma lógica? E a pergunta que eu faria é a seguinte: qual é a porcentagem de proteína no leite materno? Alguém já parou para pensar? Quanto teria? A porcentagem de proteína no leite materno é aproximadamente 4,5%. Agora eu vou fazer uma outra pergunta. Qual a porcentagem de proteínas em uma laranja? Alguém já se parou para se perguntar isso? A porcentagem de proteínas em uma laranja é 9%. A laranja tem o dobro das proteínas e um pouco mais do leite. Inclusive, em alguns países, quando a mulher tem problemas de amamentação, eles diluem o leite, eles diluem o suco de laranja, bem diluído com água, para as crianças. Agora, vocês já ouviram falar, vou dar laranja para o meu filho para ele crescer? Eu vou dar leite para o meu filho para ele crescer, não é verdade? Porque a laranja não fala, mas a vaca dela. Então a propaganda em torno dos produtos de origem animal são extremamente maiores. Agora, um segundo exemplo. Talvez você ainda não se convenceu. Quantos de vocês já viram, ou pela televisão, um bebezinho elefante?
Você já viu um bebê elefante perto da mãe? Você vê aquele elefantezinho pequenininho, parece um cachorro ao lado da mãe. Você não imagine que aquela criatura, num período curto de tempo, vai chegar a 6 ou 7 toneladas o peso da mãe. Agora, minha pergunta é: quantos quilos de carne tem que comer um bebê elefante para chegar à altura e ao peso da mãe? Hã? Ah, não come carnes? Por quê? São mamíferos herbívoros. Mas tem pessoas que, mas doutor Silmar, os mamíferos herbívoros, eles têm a habilidade de digerir celulose, coisa que nós seres humanos não temos. É verdade. Só que celulose não é proteína, é carboidrato. E é justamente essa habilidade extra de desdobrar carboidrato que fornece a energia necessária para fomentar o seu crescimento. E eu ia falar, não, mas então nós temos que fazer uma verdadeira mistura. Isso ainda ocorre entre vegetarianos. Não, você tem que combinar grão disso, com grão daquilo, e não sei o que, e blá blá blá, se torna a coisa desanimadora. E as coisas são tão simples, muito simples, mais simples do que vocês imaginam. Então, os elefantes do Serengeti têm que comer uma combinação de folhas de grande quantidade para poder ter os aminoácidos essenciais, não é verdade? E qual é a variedade que eles comem? Os elefantes do Serengeti, na época da abundância, 4 folhas diferentes. Então, isso é um mito que está inculcado, enraizado na população, que foi vendido. E as pessoas então têm essa preocupação. Precisamos de proteínas? Precisamos de proteínas. Precisamos de carboidratos? Precisamos de carboidratos, precisamos de gordura, precisamos de tudo. Mas quando nós ficamos numa paranoia em pensar em apenas um produto, nós acabamos negligenciando outros produtos e aí desequilibramos a nossa alimentação. Então, o segredo eu vou dar para vocês aqui, em uma palavra. Depois de 15 anos de pesquisa, eu vou dar para a Igreja da Floresta, em uma palavra, o segredo para uma alimentação. A palavra chama-se variedade. Variedade. Se você tem uma pequena variedade ao longo da semana, não se preocupe, você vai estar tendo os nutrientes que você necessita. Agora, precisa ser muita variedade? Não. Pode ser muita variedade? Também pode. Só não pode ser muita variedade na mesma refeição. Eu quero explicar. A variedade, Deus nos abençoou muito mais que os elefantes do Serengeti. Nós temos centenas de variedades. Agora, se nós colocarmos muita variedade na mesma refeição, o nosso organismo não vai ter condições de absorver cada nutriente, porque cria-se uma confusão. E às vezes acontece na igreja, quando se tem junta panelas, e as irmãs trazem as coisinhas, e é bom que traga muita variedade, porque nem todo mundo gosta das mesmas coisas. Então tem que trazer arroz, feijão, macarrão, salada, assado disso, assado daquilo. Não tem nada errado trazer variedades. A pessoa que vai se servir é que deveria usar a faculdade superior e pensar, não é porque tem 12 variedades que eu vou comer as 12 variedades. E às vezes nós temos que aprender até com os animais irracionais. Por exemplo, existem pássaros que no dia que comem semente não comem minhoca, porque eles não misturam. O seu instinto diz que não comem. E nós, seres humanos, com essa faculdade superior, quando tem variedade, fazemos aquela verdadeira Babilônia dietética, uma confusão. E o resultado final não vai adiantar, porque vai provocar fermentações, vai provocar distúrbios, e o nosso organismo não vai ter condições de absorver
aqueles nutrientes de uma maneira tão eficiente como se fosse tomado não com tanta variedade. Então precisamos da variedade, mas a variedade pode vir durante o dia e durante a semana. Então, para nós seres humanos, esse é o segredo. Então quero remover dos vossos ombros essa preocupação com proteínas, preocupação com ômega 3, ômega 6, ômega 12, preocupação com determinados nutrientes. Não é assim que funciona. Esses produtos, eles trabalham em conjunto. Quando nós retiramos algum nutriente, nós desequilibramos. E é isso que acontece. Não vai transmitir saúde para o nosso corpo. E os efeitos a curto, médio e longo prazo, eles serão então devastadores. Outro problema que nós enfrentamos nessa vida moderna é a questão da alimentação líquida. De vez em quando alguém chega para mim e diz: doutor Silmar, eu estou me alimentando muito bem. De manhã eu pego mamão, banana, manga, jaca, leite de soja, germe de trigo, coloco tudo no liquidificador, depois eu tomo aquilo e me sinto bem, forte. Não, você não está forte, está com distensão abdominal, você está cheio de gases. Uma coisa correta feita da maneira errada e não vai dar o resultado que deveria dar. Por quê? Porque grande parte desses ingredientes, onde começa a digestão? Quando você toma aquilo, o que aconteceu? Já foi com o processo digestivo comprometido. Então, hoje, depois do teste, não sei se vai dar tempo, ou amanhã à noite, eu vou explicar o processo digestivo do ponto de vista fisiológico. Aí então vocês vão compreender por que as coisas estão escritas aqui na Bíblia e no Espírito de Profecia, elas vão começar então a fazer sentido. Muito bem, vocês receberam aí esse papelzinho. Todos trouxeram canetas ou lápis ou alguma coisa para escrever ou não? Quem não tem lápis ou caneta? Não tem. Você tem por aí, não? Bom, quantos têm canetas? Aqueles que não têm, senta perto desse pessoal aí. Porque como é para escrever algo rápido, não pode... Eu esqueci de avisar para trazerem canetas. Pode. Todos têm esse papel amarelinho? Quantos não têm esse papel? Levantem as mãos. Amarelo ou branco? Branco é a mesma coisa. Esse também foi a foto. Aqui no meio. Falta alguém ainda com papelzinho? Bom, nós vamos fazer isso juntos, porque assim vamos mais rápido. Esse teste são 34 perguntas, ok? Para cada caso que se aplica ao seu caso, você vai ganhar um determinado número de pontos. Nas 7 primeiras perguntas já está até escrito o número de pontos que você ganharia. O restante nós vamos projetar. No final, vocês vão somar o seu total e nós então vamos comparar esse total com os parâmetros de risco para que você calcule a sua verdadeira idade. Não se apavore, não se preocupe, porque durante o programa de 40 dias, revitalização física e mental, vocês poderão reverter esse caso completamente. Então vamos aqui às perguntas. Pergunta número 1. Você tem o peso ideal? Bom, para se saber o peso ideal, teria que se ver índice, massa muscular, blá blá, mas para simplificar,
Vamos fazer o seguinte. Você pega os centímetros da sua altura. Por exemplo, você tem 1,70 m. Você pega 70. Se você estiver entre 65 e 75, você está mais ou menos no peso ideal. Deu para entender, não? É um parâmetro de 10. Você pega o seu peso em centímetro do peso. Você pode diminuir 5 ou aumentar 5. Se você estiver dentro desse parâmetro de 10, 5 para cima ou 5 para baixo, é o peso ideal. Deu para entender, não? Sim? Bom, então vamos lá. Uma pessoa com 1,65 m, onde deveria estar o peso ideal dela? Entre 60 e 70. Muito bem. Por isso que é bom falar com gente inteligente. Né? Deu para entender ou ainda está de novo? Bom, uma pessoa com 1,65 m, se ela tiver 60 quilos, está dentro do peso. Não é? Não, tem, sim. Sim. Se ela está com 1,65 m, você pegou 65 centímetros. Se ela tiver 60 quilos, ela está. 61 também. 62, 63, até 70. Deu para entender? Uma pessoa que tem 1,75 m, 70 quilos. ela tem que estar entre o quê? 70. Exatamente. E uma pessoa que tem 1,70 m, 65 e 75. Se ela estiver dentro desse parâmetro, qualquer um deles, 5 para baixo ou 5 para cima, está mais ou menos no peso ideal. Depois, se você quiser fazer, pega uma nutricionista, faz um índice de massa corporal, faz um trabalho assim bem feito. Isso aqui é só para efeito do teste. Tem aqui a fórmula. Se você está no peso ideal, quantos pontos você ganhou? 20 pontos. Então circula esses 20 pontos, você vai somar isso aí depois, com o total. Eu creio que todo mundo faturou isso, não faturou? Quase todo mundo. Pergunta número 2. Você não sofre da pressão alta. Se você não sofre de pressão alta, quantos pontos você ganhou? 20 pontos. Pergunta número 3. Você não é diabético. Se você não é diabético, quantos pontos você ganhou? 20 pontos. Pergunta número 4. Você não é cardíaco, não tem nenhum problema do coração. Se você não tem nenhum problema do coração, quantos pontos? 20 pontos. Pergunta número 5. O seu nível de colesterol de baixa densidade está normal. Se o seu nível de colesterol de baixa densidade está normal, você ganhou quantos pontos? 10 pontos. Pergunta número 6. O seu nível de colesterol de alta densidade está normal. Se está normal, quantos pontos? E para os triglicérides a mesma coisa. Aqueles que não têm ou não sabem, precisam fazer um exame. Aqueles que têm um exame feito nos últimos 6 meses, pode usar como referência. Ok? Pergunta número... Só um minutinho. Alguém se perdeu até agora? É o de alta densidade. É o de baixa densidade. Então, se ele está dentro do parâmetro normal. Não é se ele está baixo, se ele está no parâmetro normal. Alguma dúvida mais sobre isso aqui? Não? Alguém se perdeu? Não? Então vamos lá. Pergunta número 8. Você não tem doenças crônicas. O que é uma doença crônica? É qualquer desconforto ou padecimento que persista por mais de 6 meses. Se você tem sinusites por mais de 6 meses, se você tem alergia por mais de 6 meses, se você tem úlcera por mais de 6 meses, depressão por mais de 6 meses, normalmente se você é diabético ou hipertenso, você tem uma enfermidade crônica. Se você não tem nenhuma enfermidade crônica, você ganhou quantos pontos? 20 pontos. Pergunta número 9.
Deu para entender, não? Hã? Não, se tem. Não, vai ganhar como? Não, se você tem doença crônica, só perde. Você pode botar 0 para preencher o espaço aí, mas vai dar a mesma coisa no final. Pergunta número 9. Você come frutas todo dia, ao menos uma porção, pelo menos uma banana, uma maçã, nem a misericórdia, alguma coisa. Se você come pelo menos uma porção de frutas, quantos pontos? 10 pontos. Pergunta número 10. Você come verduras todo dia, não é o dia todo, é todo dia. Você come verduras, uma porção, uma saladinha. Quantos pontos você ganhou? 10 pontos. Todo mundo faturou tudo até agora ou não? Sim. Pergunta número 11. Você come cereais integrais todo dia? Pelo menos uma aveia integral, um pão integral, uma granola, um arroz integral. Se você come, quantos pontos? 10 pontos. Pergunta número 11. Raramente, é uma coisa muito rara, você se alimentar depois das 18 horas. 19 horas. Só quando tem um programa de saúde na igreja, termina depois das 19. Então, se raramente você come depois das 19 horas, você ganhou quantos pontos? 10 pontos. Pergunta número 13. Você toma pelo menos 6 a 8 copos de água diariamente? Sim. Se você toma de 6 a 8 copos, quantos pontos? 25 pontos. Nós vamos falar da água essa semana. E na palestra da água vocês vão ver que tomar água não é só para ir melhor ao banheiro com mais frequência, não. É muito sério. Bom, pergunta número 14. Atividade física semanal. Vamos lá. 5 ou 6 vezes quantos pontos? 25. 3 ou 4 vezes quantos pontos? A pontuação da misericórdia. E menos de 3 vezes quantos pontos? Nenhum. Aí é pior. Principalmente os atletas de fim de semana, que não fazem nada no fim de semana, vai se matar lá na quadra. Essas pessoas estão aumentando em 50% o risco de ter um infarto do miocárdio, os estudos mais recentes estão indicando. Ok? Sim. Sim. Vamos esclarecer agora aqui a questão da atividade física. Qual a melhor atividade física? Não, é aquela que você gosta. Você pode falar maravilha da caminhada. Se você não gostou, e qual o melhor horário para fazer? Daquele que você tem tempo. Se eu falar que foi de manhã, não deu, só dá tarde. Falar que é tarde, não deu, só pode de manhã. Então o melhor tempo é aquele que você tem disponível. Agora, vamos esclarecer outra coisa que é muito importante. O carpinteiro, o pedreiro, precisa fazer atividade física? Hã? Você quer matar ele? Não? Uma dona de casa que lidar com 2 filhos e ainda o marido, precisa fazer atividade física? Precisa? Quantos acham que não precisa? A grande minoria. Mas na realidade a grande minoria está certa. Não precisa. O que essas pessoas precisam fazer são essas pessoas já fazem atividade física o dia todo. Só tem uma coisa que elas não fazem. Sabe o que é? Alongamento.
Por isso que estão com muitos problemas também. Então, se você tem uma atividade braçal, que você anda todo dia para lá e para cá, carrega alguma coisa, na realidade isso é uma atividade física. Quando você alia essa atividade física com uma alimentação excelente, você já está bem. Sabe por quê? Por quê? Com atividade física, nós vamos queimar talvez 30% da nossa caloria. 70% das calorias são queimadas de que maneira? Para manter as funções orgânicas. Se queima pouca caloria com atividade física. Então, se você não tem um trabalho sedentário, você então tem uma atividade física, você só não está fazendo alongamento. E aquelas pessoas, por exemplo, que são pedreiros ou carpinteiros ou donas de casa que agacham, levantam, mas não fazem alongamento, principalmente no horário da noite, chega um momento que começa a ter os problemas de coluna, e na maioria dos casos podem ser problemas musculares. Então, o alongamento é importante. Aliás, a atividade física tem que ter 3 componentes. Isso é bíblico. 3 componentes. Adão, os nossos primeiros pais foram planejados, projetados anatomicamente para desempenhar qual profissão? Deveriam ser o quê? Não, pecuário. Ele não nasceu no sul, não. Cuidado no Oriente Médio. Para ser o quê? Não, agricultor, depois ele foi rebaixado. Jardineiro. Então nós estamos anatomicamente projetados para desempenhar um trabalho de jardinagem. Um jardineiro que tem grande jardim para cuidar, como Éden, Adão caminharia? Bastante. Ele teria que se agachar e se esticar? O tempo todo. Teria que carregar algum peso? Certamente. Então, a atividade física tem que ter esses 3 componentes: um pouquinho de musculação, um pouquinho de aeróbica e alongamento. O que nós tentamos fazer na atividade física é o quê? Incorporar aquelas atividades que Deus desenhou para que nós desempenhássemos. Agora, quem trabalha no escritório, não tem nenhuma atividade física, tem uma atividade sedentária, precisa fazer exercício ou não? Precisa fazer exercício. Eu sei que aqui eu salvei aí uns 25 pontos para muita gente, não é verdade? Sim. De manhã o senhor falou que Adão tinha 4 metros de altura e 1 tonelada. Só consigo imaginar eu trabalhando no jardim. 1 tonelada com 4 metros. 4 metros e 1 tonelada. Você acha que tinha quanto, mais ou menos? Você acha que seria quanto o peso dele? Olha, 2 metros de altura, 100 quilos, tá bom, então uns 200 quilos. Mas aí é que você se engana. Sabe por quê? Porque quando uma criança nasce, a sua altura ela aumenta em progressão aritmética, mas o peso não, é quase exponencial. Se não, por exemplo, um bebê teria qual seria a altura de um bebê? Que tamanho? Não, bebê grande. Quanto deveria? Um bebê recém-nascido. 50 centímetros. Quanto pesaria mais ou menos? 3,5 kg. Então, seguindo o seu raciocínio, com 12 metros, ele não teria nem 20 quilos. Deu para entender? Não? Deu para entender? Sim, porque ele cresce em progressão aritmética, mas o seu peso não. É diferente. Não, mas é que eu estou falando. A pessoa de 2 metros, ela pode ter quantos quilos? Tá. Mas à medida que vai aumentando cada centímetro, não vai aumentando 1 quilo, vai aumentando muito mais. E não se esqueça que necessitaria também ossos bem compactos para manter aquela armação. Esse cálculo não foi feito por mim, foi feito pelo Centro de Estudo para o Criacionismo, que está na Califórnia. Tenta conversar com alguém que possa fazer essas projeções, você vai ficar surpresa também. 1 tonelada, 4 metros de altura.
Isso porque ele não era nem gordo nem magro. Provavelmente tinha um corpo perfeito. Ok? Hã? Sim, sim. Não, ela está questionando apenas a questão do cálculo, do peso. Né? Muito bem. Então, pergunta número 15. Você evacua diariamente? Evacuar não é dar o vácuo, não. Se você vai cumprir o seu compromisso lá no banheiro, pelo menos 2 ou 3 vezes ao dia, você ganhou quantos pontos? 25. Uma vez, quantos pontos? É o ponto da misericórdia, não é verdade? Agora, uma vez é considerado normal, mas muitas das vezes nós nos perdemos na estatística. O que é considerado normal pode ser calculado sobre uma média da anormalidade. Então, como a maioria vai uma vez, se diz que é normal. E às vezes nós confundimos o comum com o normal. É comum que se vá uma vez no dia, uma vez a cada 2 dias, mas não é normal. Pelo menos 2 vezes ao dia. Pergunta número 16. Raramente, é uma coisa muito rara na sua vida, você dormir depois das 22h30? Se for uma coisa muito rara, você ganhou quantos pontos? 20 pontos. Pergunta 17. Chegamos na metade. Você usa o micro-ondas? Se você não usa, quantos pontos? Nunca usa. 20. Se você usa raramente, 5 pontos. Semana vamos falar sobre a questão do micro-ondas. Pergunta número 18. Alimentos de origem animal. Você nunca usa? Quantos pontos? 20 pontos. Você usa raramente? Quantos pontos? 5 pontos. Aí também é misericórdia. Produto de origem animal não é só carne vermelha, não. Qualquer produto de origem animal. Carne, leite, ovos, queijo, peixe, frango. 19. Você usa sucos industrializados, aqueles que vêm empacotados. Eu não tomo. Se você nunca usa, quantos pontos? Se você usa raramente, quantos pontos? 5 pontos. Pergunta número 20. Refrigerantes. Nunca, quantos pontos? Raramente, quantos pontos? A pontuação da misericórdia. Eu creio que todo mundo faturou tudo até agora, não é verdade? O entusiasmo acabou. Oi? Água, vamos falar de água amanhã. A água com gás? Sim, isso faz mal. Amanhã a gente vai falar sobre água. Ah, não. Quem toma vai cair no problema da água. Não cai nesse problema aí. Tá certo. Então, 25 pontos. 25. Pergunta 21. Alimentos processados, aqueles que vêm empacotados com corante, aromatizante, sódio. Nunca 20 pontos, raramente quantos pontos? 5 pontos. Pergunta 22. Açúcar, qualquer açúcar, quando eu falo em açúcar refinado, não é açúcar de cana. Pode ser açúcar de beterraba, de milho, de frutas, pode ser estévia, o problema é se está refinado. Então, qualquer tipo de açúcar refinado. Se você nunca usa, quantos pontos? Se você usa raramente, quantos pontos? E esse raramente, para que é? Oi? A gente vai falar. Bom, vocês estão vendo esse raramente. Vamos ver a questão do açúcar aqui no raramente. Vamos supor que tem um casal de jovens na igreja aqui que vão casar. Então, casamento é um evento muito constante. E aí você está lá no casamento
No dia mais belo da noiva, está perguntando se o bolo dela é de açúcar mascavo. Tenha paciência, né? Não coma metade do bolo, coma um pedacinho. Participe da alegria, ok? Mais ou menos. Uma vez na semana. Pergunta número 23. E cereais refinados? Arroz branco, trigo branco, todas essas coisas. Nunca 20 pontos e raramente quantos pontos? 5 pontos. 24. Estamos chegando no fim. Você dá um intervalo de pelo menos 5 horas entre as refeições? Pelo menos 5 horas. Aí outra não, só como meio Não? para começar de noite. Se você dá um intervalo de pelo menos 5 horas, quantos pontos? 20 pontos. E aqui acabou, fechou a porta da graça. Não tem mais misericórdia. 21 das Pergunta número 25. Você não consome bebidas estimulantes, como café, chocolate, tererê, chimarrão, chá, qualquer bebida que tenha algum tipo de estimulantes. Se você não consome, quantos pontos? 20 pontos. Pergunta 26. Você não fuma? Pode responder que é confidencial, hein? Ninguém vai ver. Tem que responder como deve ser respondido. Se você não fuma, quantos pontos? Deu uma boa recuperada, não foi? Pergunta 27. Você não bebe bebidas alcoólicas? Quantos pontos? 50 pontos. Pergunta número 28. Você não usa drogas ilegais? Se você não usa drogas ilegais, quantos pontos? 50 pontos. Deu uma boa recuperada, não deu? Vocês se lembram que eu falei aqui de manhã que o nosso problema não são as raposonas? O problema são as raposinhas. Está aí provando. Pergunta número 29. Você não usa adoçantes artificiais? Se você não usa adoçantes artificiais, quantos pontos? 20 pontos. Pergunta número 30. Você não toma líquido com as refeições? Deixa eu esclarecer a questão do líquido. Na realidade, nós tínhamos que mudar isso um pouco. Bom, se você toma, por exemplo, está comendo, e você junto com a comida toma a metade de 150 ml de um suco natural, a temperatura ambiente, tem problema ou não? Não. Agora, se você toma um copo duplo de suco gelado, tem problema? Tem problema. Agora, o suco tem essas circunstâncias, mas a água de jeito nenhum. Por quê? Quando você toma água, mesmo em pequenas quantidades, como ela é neutra, quando você coloca na boca, o cérebro interpreta que aquilo é enzima digestiva e inibe a produção de amilase. Então, o carboidrato já vai descer o quê? Sem parte da digestão ser feita. Isso não ocorre com o suco, porque como o suco tem açúcares simples, não inibe a produção da amilase. Agora, o outro problema da água, todos sabem, vai diluir o suco gástrico, vai esfriar a parede do estômago, isso aí você vai escutar, tá certo? Pergunta número 30, se não, quantos pontos? Se você não toma água, 20 pontos. Pergunta 31, você come devagar e mastiga bem os alimentos? O que é comer devagar? Você leva pelo menos 30 minutos para comer um prato de comida. E nós vamos falar sobre a questão do comer devagar, a importância que tem na manutenção do metabolismo e também do nosso estado emocional. Ok? Pergunta 32. 20 pontos. Pergunta 32.
uma diferença entre ser e estar deprimido. Você pode estar deprimido agora, mas ser deprimido é como você está enfrentando uma depressão que já passa por mais de 6 meses, é considerada patológica. Eventualmente você pode estar deprimido por uma razão e que é uma coisa passageira. Ok? Pois se você perde um ente querido, o normal é que você pode ficar bem deprimido até 6 meses. Depois isso torna um problema patológico. Tem que ser verificado. Então, se você não é deprimido, quantos pontos você ganhou? 30 pontos. Pergunta 33. Você não é ansioso? Pode ser que você esteja ansioso agora, no resultado, né? Mas se você não convive com ansiedade por mais de 6 meses, constantemente, você não é ansioso. De repente você agora está ansioso, de repente você tem um exame para fazer, está ansioso, está esperando alguém que está chegando que não vê há muito tempo. Isso é normal, são eventos normais. E a ansiedade, ela costuma dar alguns sintomas de toque, por exemplo. Tem pessoas que chegam em casa, fecham a porta e aí está lá lavando a louça, a mão toda ensaboada. Será que eu fechei a porta? Aí vai lá com a mão ensaboada, ver se a porta está fechada. E aí prepara a sua janta. No momento que vai colocar a comida na boca, será que aquela atendida está fechada? Aí vai lá, nem come, ver se a porta está fechada. Tomando banho, todo ensaboado. Será que eu fechei aquela porta? Sai ensaboado. Está dormindo em Porto Alegre, 3 graus abaixo de zero. Será que eu fechei aquela porta? Tem que levantar lá para fechar a porta. Então começa a apresentar ansiedade, vai levando esses problemas de toque. 34, não. Se você não é ansioso, 30 pontos. Pergunta 34. Você não é estressado? Eventualmente alguém pode estar estressado. Agora, se você convive com estresse 24 horas ao dia, você está com problemas. Então, quantos pontos você não é estressado? 30 pontos. Vamos dar agora o intervalo para vocês somarem. Ao mesmo tempo eu vou pedir ao Samuel que vá passando as perguntas de novo. Aqueles que se perderam podem verificar novamente. Então vocês vão somar. Vamos projetar os parâmetros. E aí então encerramos o programa de hoje. Ok?
Olha minha borboleta. Ai, mas minha borboleta muito diferente. É o bancolinho. Não!
falta terminar, levantem as mãos. Quem falta terminar? Então vamos à classificação. Hoje vai se cumprir aquela profecia de Apocalipse, haverá choro e ranger de dentes. Bom, não se preocupe com a sua pontuação, ok? Na realidade vai ser muito diferente do que tem acontecido por aí. Mas o teste, a finalidade é que vocês identifiquem exatamente onde estão falhando e possam fazer as devidas correções. Eu vou falar no programa de revitalização física e mental de 40 dias. Vocês podem mudar esse quadro completamente. Tá certo? Então vamos lá. Classificação. Vocês vão ter a soma de pontos na coluna da esquerda, enfermidades na coluna do meio, e vocês vão multiplicar a sua idade por um fator para descobrir qual é a sua idade biológica. Tá certo? Vamos, por exemplo, ao primeiro parâmetro. Quem tirou abaixo de 199 pontos, o risco para a enfermidade é um risco iminente, e ela pega a sua idade e multiplica por 2. Se ela tem 45 anos cronologicamente, qual a idade dela? Se ela tem 30, qual a idade dela? Então, o desgaste biológico é o dobro da sua idade cronológica. Alguém tirou menos de 199 pontos? Fala que eu já vou chamar o SAMU. Ninguém tirou. Não, é impossível. Agora, quando eu estou dando palestra para empresas, agências do governo, por exemplo, eu dei uma palestra lá para a Secretaria de Justiça Federal, lá em Sinop também, na Polícia Técnica, lá em Cuiabá. Tinha gente assim. Aqui, porque nós já sabemos lidar com as raposas grandes, já nos dão 150 pontos, não é verdade? Então é impossível entrar nisso aqui. Mas se alguém daqui falar que sim, tem que chamar o Rebecão já, não precisa nem chamar o SAMU. Segunda, de 200 a 299 pontos, o risco é do risco o quê? Severo. Você pega a sua idade e multiplica por 1,75, quer dizer, se você tem 30 anos, na realidade, sua idade vai ser 50 e alguma coisa, 52,5 por aí. Ninguém, não é verdade? Amém. Opa, está começando a pipocar a mão por ali. Tá certo. Vamos lá. Parâmetro número 3. De 300 a 399 pontos, o risco é um risco o quê? Grave. Você, para saber a sua idade biológica, pega e multiplica por quanto? 1,5. Quem tem 30 anos tem quantos anos? 45. Quem tem 40? 60. Ok? Parâmetro 4. De 400 a 499 pontos, o risco é um risco o quê? Sério. Normalmente, os adventistas aqui está a grande massa dentro desse parâmetro aí. 30 anos, a idade na realidade vai ser o quê? 37,5. Vai? Por aí. Quinto parâmetro. De 500 e 599 é um risco o quê? Perde a sua idade e multiplica por... Se você tem 30 anos, esse não está sendo nem pendurado, nem está economizando. Está aí. Normal. Ok? Agora vamos entrar no grupo de elite. É aqueles dois grupos que todos vocês deveriam estar incluídos por serem adventistas do sétimo dia. De 600 a 699 pontos é um risco que você pega a sua idade e multiplica por 8. Isso quer dizer, se você tem 50 anos, qual a sua idade? 40 anos. Se você tem 40 anos, qual a sua idade? 32. Na realidade, aí a pessoa já começa o quê? A ter uma reserva. Ela começa a mostrar 15 ou mais anos do que a sua idade. Tá certo? Deu para entender? Agora vamos ao clube dos 700, que é um clube muito pequeno. Isso
acelera. Clube dos 700. No Clube dos 700 você tem um risco de enfermidade mínimo e você pega a sua idade e multiplica por quanto? Por 7. Se você tem 30 anos, qual a sua idade? 21. Se você tem 40 anos, 28. Agora, esses parâmetros e esses cálculos estão baseados em pessoas acima de 35 anos. Ok? Isso quer dizer que talvez uma criança com 15 ou 17 anos não dá para calcular, porque começa a ter um desvio da curva muito grande, vai chegar um momento que ela não nasceu ainda e já está devendo. Então, mas notem o seguinte, baseado na pontuação do que elas estão tirando hoje, elas já podem projetar como estarão quando tiverem 35 anos. Então se aplica também como uma projeção para onde meu estilo de vida me está levando. Deu para entender? Deu para entender? Muito bem. Vamos. Vocês façam o seguinte: amanhã nós vamos dar algum tempo para que vocês respondam as perguntas. Mas vocês vão ter que fazer o seguinte: vão trazer as perguntas por escrito, ou já podem escrever alguma pergunta agora e entregue talvez a um diácono, alguém, uma diaconisa que esteja aí na saída, e amanhã, toda semana, nós vamos dedicar algum tempo para responder perguntas. Então, por que queremos escrito? Escrito, por quê? Porque se tiver que passar o microfone, demora. Eu tenho que reparafrasear a pergunta, demora. E às vezes vem perguntas repetidas, então recebemos com antecedência. Separamos perguntas semelhantes e assim nós vamos ser muito mais o quê? Muito mais rápido. Antes da gente encerrar o programa, o doutor ainda vai falar da Miriam, apresentar uma mensagem musical. Parece ser assim, simples de falar, tema tão comum de se escutar. Quero te contar do amor de Deus, mas não sei por onde começar. É tão profundo, intenso, imenso, e é por mim extravagante, infinito, e é por ti. Todo mal que eu fiz não pode me afastar
sabem descrever o amor que é e tem por mim, que dá a vida pra morrer. Tem um amor inexplicável a me amar. Todo mal que eu fiz eu pude me afastar do amor de Deus por mim pra me salvar. O eterno amor morreu na cruz, pode ter completo eternamente em mim. Por amor entrega-se para sofrer, por amor transforma-me num novo ser. Incondicional amor de Deus, como da força junto ao meu coração, eu não sei te explicar. De tal maneira, o amor ele me dá. Veio salvação, veio sua luz. Todo mal eu fiz, não pude me afastar do amor de Deus por mim pra me salvar. O eterno amor morreu na cruz, pra viver completo eternamente em mim. Por amor entrega-se para sofrer, por amor transforma-me num novo ser. Incondicional amor de Deus, novo preconceito ao meu coração, eu não sei te explicar. Muito bem. O pastor Josué de Castro fez a letra para uma versão de uma música americana, chama-se Os 8 Remédios de Deus. Quantos conhecem? Esse vai ser o tema da nossa programação dessa semana. Provavelmente vocês vão esquecer muitas coisas que nós vamos falar aqui durante a semana, mas a minha esperança é que esse corinho fique martelando aí por um bom tempo. Quero chamar aqui a Heloísa, a valente, que vai aprender conosco e nos ensinar a cantar ao mesmo tempo. Bom, o coro eu já decorei, estava ali atrás, né? Lá em cima, aliás. É fácil. E é bom a gente gravar mesmo. Vamos cantar. São muitos remédios que Deus dá, que bênção, maravilha me será. Viver assim pra Deus na sua glória, pois minha eu pensarei.
fim alcançarei final vitória. Deus sempre sabes o que é melhor. Quando eu faço do meu jeito, tudo me toca e dá defeito. Então por que não crer no que Ele diz? Oito remédios Ele me dá. Ele quer me abençoar, minha vida transformar. É preciso nele confiar. São 8 os remédios que Deus dá. Que bênção, maravilha me será. Viver assim para Deus da sua glória. Por fim alcançarei final vitória. O meu pão em sacrifício entregarei. Puro, santo e agradável lhe farei. Com a mente renovada cada dia, viverei com mais saúde e alegria. Viverei com mais saúde e alegria. Viverei com mais saúde e alegria. E alegria. Amém. Obrigado, Luísa. Esse Corinto, antes do doutor orar para encerrar, só confirmando os horários que a programação continua. Embora no boletim esteja saindo às 8 horas, amanhã, domingo, é 19h30. Lembrando que amanhã será o horário de verão. De segunda a quarta-feira, às 20 horas, às 8 da noite, e amanhã às 7h30. A saída, o doutor estará disponibilizando para quem se interessar um material de 4 DVDs e um livro sobre muitos dos temas e tópicos que estão sendo abordados aqui, entre outros. Então, o doutor vai explicar um pouquinho mais sobre isso e fazer esse momento para a gente. Sim, estará à disposição aí 4 DVDs mais o livro Saúde e Longevidade em 12 Passos. Você sabia que esse é o único livro do mundo, que tem bula? Não existe outro. Esse livro tem uma bula, ele tem um princípio ativo, tem composição, tem indicação, tem ação esperada, efeitos colaterais, posologia, interação e tem até cuidados com armazenamento. O cuidados com armazenamento, sabe o que diz? Armazenar em um lugar visível e de fácil acesso. Deixe ao alcance de todas as crianças e adultos que queiram que saibam ler. Então, é o primeiro livro que tem uma bula no mundo todo. Agora, ele tem receitas, tem todo esse teste que nós acabamos de fazer e muitas outras coisas que nós não teremos o tempo de abordar durante a semana. E também os DVDs. Não são redundantes. O DVD e o livro, eles são complementares. Tem um programa de 40 dias. Os tratamentos naturais estão no DVD número 4. Agora, por que nós precisamos? Eu sempre falo, eu não dependo do livro, mas o nosso projeto depende do livro. Para o projeto Vivendo com Saúde e Esperança, de multiplicadores que estamos lançando já no ano que vem, vamos ter que levantar pelo menos R$80 mil até o final do ano. Eu vou gravar os DVDs lá nos Estados Unidos. Vamos ter que imprimir aproximadamente mais 2.000 livros desses. Vamos ter que imprimir 2.000 manual de instrutores, mais as lições e uma série de outras coisas. Então, os recursos angariados com esse livro é que está viabilizando, então, a continuidade do projeto. Agora, em novembro, nós já estaremos, com a ajuda de Deus, terminando a primeira fase lá em Manaus, formando aproximadamente 250 multiplicadores de saúde e esperança. Então, o livro, com 4 DVDs, estará saído ali com o Samuel. Faça o esforço para adquirir. E também, utilize o material para que você possa ser um multiplicador. Qualquer dúvida, converse com o Samuel. Tá certo? Muito bem. Vamos encerrar. Quero apenas ler um dos salmos mais belos que existe na Bíblia, bem rapidamente. Então, oramos e encerramos. Salmo 103, versículo 1 ao versículo 5. É uma promessa. Bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueças nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, que da cova redime a tua vida, e te coroa de graça e misericórdia,
farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da água. Vamos nos colocar de pé então, para despedirmos em oração. Pai nosso que está nos céus, uma vez mais estamos na sua presença, pedindo ao Pai de ti forças para que possamos fazer aquelas mudanças que são necessárias em nossa vida. Para que possamos, ó Pai, tratar esse corpo como templo do seu Santo Espírito. Suplicamos uma bênção especial uma vez mais para toda a liderança dessa igreja, para cada membro, para cada criança, de uma maneira especial a qualquer visita que se encontre em nosso mundo. Suplicamos que continue conosco a cada dia da semana. Guia-nos aos nossos lugares na sua santa paz. É o que suplicamos em nome de Jesus. Amém. Uma feliz semana para todos.